Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre os verbos de ligação. Tá? Os verbos de ligação, diferentemente dos verbos transitivos e intransitivos, eles não se apresentam como núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado. Nos verbos transitivos e intransitivos, o significado todo do enunciado ele circunda o verbo. Já aqui não, tá? O verbo tem como função ligar o sujeito a uma característica, um estado ou uma qualidade deste sujeito, tá? Então nós temos aqui como principais verbos de ligação os verbos que formam o FESPAC TV. Pensem como se fosse uma emissora de TV, uma MTV. Você tem a FESPAC TV, com 2 P's e 2 C's, que são os verbos ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar, continuar, cair, tornar-se e viver. Estes são os principais verbos. Tá? Você tem como característica dos verbos de ligação que você pode substituir um por outro sem perda de sentido. Por exemplo, João fica doente, João vive doente. João parece doente, João permanece doente. Então você tem um sentido primordial preservado, mesmo alterando os verbos de ligação. Tá? Então você pode perceber também que se eu eliminar o verbo de ligação, eu ainda permaneço com sentido. João doente. Por quê? Se João está doente, quem é que está doente? João. João parece doente? Quem é que parece doente? João. Então, se eu falo João doente, essa característica que é o núcleo do predicado quando o verbo é de ligação é que é a palavra mais importante. Sempre será a característica, a palavra mais importante quando o verbo for de ligação. Tá? Então, percebam nesse caso que você tem João e doente ligados por meio de verbos de ligação, tá? Observe essa primeira oração aqui. João anda muito pela rua. Dois. João anda muito doente. Há diferença entre os dois enunciados? Sim, muito. Principalmente por conta do significado do verbo e por conta da função sintática exercida pelo verbo, né, na oração 1 e na oração 2. Percebam o seguinte, que o verbo andar aqui faz parte do FESPAC, ou seja, o FESPAC TV, ou seja, verbos que são de ligação. Mas o verbo andar aqui, na oração 1, ele não é de ligação. Por quê? Porque ele indica ação, a ação de andar. E o verbo de ligação, ele não indica uma ação. Toda vez que o verbo indicar uma ação, ele não será de ligação, ele não poderá ser de ligação. Tá? O João anda aqui funciona como verbo intransitivo. Tá? Ele anda muito pela rua. Já na segunda oração aqui, o anda não indica ação, tá? E ele indica um estado de João, que é o quê? Muito doente, tá? O estado de João aqui, indicado pelo verbo, é um estado de muito doente. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um verbo de ligação, porque ele não indica ação. Então, um verbo, ora pode ser de ligação, ora pode ser de ação. Tá? Ora pode ser não significativo, ora pode ser significativo. Tá? Muito cuidado na hora de analisar as orações, e só porque o verbo pertence à lista dos verbos de ligação, você já classificá-lo como verbo de ligação. Tá? Há casos e há casos. Não se esqueça que nós estamos trabalhando com análise sintática. Você precisa fazer uma análise se aquele verbo realmente funciona como verbo de ação ou como verbo de ligação, ok?